Lembra quando podia fumar na entrevista e tal? Puta, aqui pode. Aqui pode. É 13º, né? Então tá, vamos lá. Olá, estamos começando aqui a 13ª edição do Conversa com Autores, onde eu, Marcelo Nocelli, editor da Reformatório, recebo autoras e autores publicados pela nossa editora. E hoje, alegria, prazer receber aqui Paula Picarelli, autora de Seita, atriz, mais um monte de coisa, né, Paulinha? Bem-vinda. Obrigada, Marcelo. A gente não consegue fazer uma coisa só, né? E a gente tem que ficar fazendo um monte de coisa mesmo. Tem que fazer um monte de coisa. Eu confesso que eu estou um pouco intimidado, porque Paulinha, durante muito tempo, fez entrevistas para o Entre Linhas também, a gente vai falar depois, e eu aqui amadoramente recebendo. Que graça, Marcelo. Não, eu vindo para cá, eu fiquei pensando que eu talvez queira te perguntar coisas também, falei, vou tentar segurar a entrevistadora também. Ah, a gente está aqui para conversar. E você sabe que esse papo eu costumo falar um pouquinho, perguntar coisas da vida dos autores, mas e falar, claro, também do livro, assim, da trajetória artística. No seu caso, isso vai ser muito fácil não vai ser, mas vai ser assim, misturado, porque o próprio livro Seita, que a gente vai falar um pouco também, é parte da sua vida, né? É um romance autobiográfico. É uma autoficção, né? E eu gosto do que o Roberto Tadei escreveu, né, para nossa edição. Ah, sim, aqui na quarta capa. Na quarta capa, que é a Paula ficcionalizou a história para não ser processada, né? É bem por aí, né? Você foi processada? Não, não fui processada. Não foi processada. Deu certo, esse arranjo deu certo. Só arrumou algumas inimizades. Sim. Essa consequência para mim foi surpreendente e também achei surpreendente a minha reação, porque, bom, é difícil, né, você falar da sua vida, você acaba expondo outras pessoas também, né? Sim. Essa é uma consequência de contar a sua própria história, né? Mas eu achei muito estranho, assim, brigar com as pessoas, sabe? Porque acho que tem pessoas que têm essa atitude combativa, né, naturalmente, e vai ter coragem de falar e denunciar, e eu achei que eu fosse ter essa força, e a minha reação foi, nossa, não, gostaria de ter tido outro cuidado, ou, sabe, fiquei triste de me afastar de algumas pessoas. Mas, enfim, eu continuo acreditando na força da história. Tá, a gente vai falar dela um pouco mais para frente. Antes disso, eu queria te perguntar, Paula, se você... Queria saber um pouquinho da Paula antes de toda essa história, se você é daqui de São Paulo mesmo, nasceu e cresceu aqui, de que localização de São Paulo que você é? Eu nasci aqui em São Paulo. Quando eu nasci, meus pais se mudaram para uma casa no Morumbi. Meus pais vêm do interior. Meu pai é de São Carlos, minha mãe de Casa Branca, e eles vêm fazer a vida aqui em São Paulo. E é engraçado, assim, porque uma parte de mim se localiza ali naquele bairro, Morumbi, mas assim que eu saio de casa com 22 anos, eu venho para cá, para a Zona Oeste. Uhum. E eu estudei a partir da 5ª série em Osasco, na Fundação Bradesco, e passei muito tempo em São Carlos, no interior. Então eu me sinto um pouco, assim... Tem um pé em Osasco, um pé em São Carlos. Uhum. Aí eu falo que quando eu bebo um pouco, o sotaque vem desses lugares. Então é estranho, assim, eu não me sinto de um lugar, sabe? Eu não me sinto pertencente a uma região. Falo, essa região, eu sou daqui, sabe? Me sinto meio dividida, assim. E você fez teatro? E eu fiz teatro. Você fez teatro, isso aqui em São Paulo, já? Aqui em São Paulo, Eu fiz artes cênicas na ECA. Uhum. E desde então trabalho, acho que eu fiz mais teatro do que qualquer outra coisa na vida. A que eu dedico maior parte do meu tempo, e pesquisa e tudo mais. E aí eu me formo, e aí eu começo a participar de produções independentes, aí faço parte de um coletivo de teatro, super político, e aí... Isso ali pelos 20 e pouquinhos, 22. 22, Uhum. E aí
eu me politizo através dessa companhia, e aí aí vou fazer novela na Globo. Então, eu não consigo ver uma linearidade nas minhas experiências, sabe? Eu vivo picos, assim. E daí, então, eu saio de um grupo de teatro político militante, vou pra Globo fazer novela, daí fico assim, muito direto, de um famosa. grupo independente para a Rede Globo. Que foi a novela? Que foi a novela Mulheres Apaixonadas, em 2003. Aí fico 2003. Muito famosa, daquela coisa de não conseguir sair na rua. Sim, bom, você tá aparecendo na tela da Globo, as pessoas te reconhecem. Sim, novela das 9, né? Como é que tem é uma a audiência, fama? tinha uma audiência maior até do que hoje, né? Ai, a fama é muito complicada. Nossa, eu sofri muito. Porque o contato com as pessoas, é a fama da novela especificamente, sim, né? Porque é muito diferente o fã do meu trabalho no teatro, sim, ou o leitor de literatura. O seu trabalho no teatro. Alguns fãs de novela, cara, eles olham pra gente, dá quase pra você pegar a ilusão que tá sendo criada. Na verdade, ele não tá vendo nem a atriz, ele tá vendo o personagem direto. Quase né? pegar capaz de te xingar. Isso, sabe? Sim, e isso, pra quem tá vivendo isso e vendo que a outra pessoa não tá te vendo, ela tá vendo uma outra coisa, eu acho muito estranho. E algumas abordagens são muito malucas, né? Porque as pessoas, elas ficam muito emocionadas, assim. Sim. Então, da pessoa abrir a porta do carro e me puxar pra fora. Nossa. Sabe? Sei. Ou de eu estar fazendo inalação no hospital e alguém vir pedir pra fazer uma foto, sabe? Sim. Fala, nossa, as pessoas, elas perdem muito as referências, assim, diante de uma pessoa que tava na novela, é maluco, assim. E ao mesmo tempo tem uma legião de fãs, porque a personagem era gay, então que é muito legal, e o tempo todo as pessoas me contam as suas histórias, como as personagens influenciaram as suas histórias e tal, isso é muito lindo. Duas mulheres jovens, né, gays, era esse o par romântico que você fazia com a Aline Moraes, A Aline Moraes, Por sinal, você começa o livro o livro começa, não vou aqui falar literal, mas ele começa, estou numa sala, né, no estúdio da Globo, você começa nesse tempo, nessa cena, e de repente você tem ali algumas crises que, como o próprio nome do livro diz, seita, né, o dia em que entrei para um culto religioso, todas essas questões que você tinha ali naquele momento, no início do livro, é por conta das experiências que você vivenciou nessa seita e de coisas que você praticava lá, mas que você trouxe também para a sua vida. Eu queria que você situasse um pouco assim, este rolê, como é que foi. Você estava ali, como você disse, fazendo teatro, de repente você vai fazer uma novela na Globo, e me parece que foi tudo mais ou menos ao mesmo tempo, você entrou para essa seita. Para a gente entrar neste livro e nesta parte da tua história, eu queria que você contasse da sua saída ali do grupo de teatro até a novela e dessa situação nessa salinha do início do livro. Como é que se deu esse percurso? Assim? Eu entro na seita no ano 2000. E aí, nossa, é difícil de falar, né? A minha cabeça, ela fica negociando, assim, limites, sabe? Entendi. Não, ninguém vai assistir, você pode falar. Mas, bom, então, eu entro na seita e aí fico 8 anos lá, e nesse percurso é isso. Tô no teatro, tô na Globo, depois começo a fazer produções independentes no teatro quando eu volto da Globo, e aí eu começo a traçar essa vida paralela, que era viver dentro dessa seita. Por que você entrou nessa seita? Olha, uma parte minha queria experimentar esse grupo especial de pessoas e fazer parte de algo secreto, sabe? Eu sou tímida, e eu era bem mais tímida, e ali, dentro daquele ritual, eu podia me desamarrar, sabe? Eu me sentia livre. E é tentador fazer parte de algo secreto, né? É muito, né? Fazer parte, exatamente, assim.
E também tinha uma pressão do grupo, né, com quem eu convivia. Era a galera do teatro que te levou para essa seita? A galera do Amigos, teatro. assim, do teatro ali? É. Vamos lá, é legal. Era um pouco mais firme, assim. Sim. Tipo, vamos lá, que esse lugar é necessário. Tem um pouco essa coisa, né, de, eu vejo uma coisa em você, você é uma pessoa que tem uma luz, vem pra cá, sabe? Sim, então, sim. Somos artistas, né, éramos artistas, então a coisa também passava pela nossa vaidade, né? Claro. Nós somos especiais, nós somos escolhidos. Uhum. E aos poucos vai se desenhando as relações ali dentro, e eu queria muito ser amada por aquelas pessoas, sabe? Tem essa carência aí também. Sim. Então, assim que eu entro, o grupo estava formalizando ainda a ritualística, então havia muitas experimentações. Isso era muito legal. As líderes, elas criavam coisas, então elas bolavam um ritual de queima de karma e pegavam referências indianas, e a gente ia fazer esse ritual. Então, participar dessas experimentações era muito vivo, era muito rico. E aí, aos poucos, elas foram organizando, né, o grupo. Então, os rituais começaram a acontecer a cada 15 dias. E aí, foi introduzido um inário, né, uma série de músicas que a gente cantava durante os rituais. Eram 2 rituais, um ritual para pessoas novas, um ritual que era chamado ritual de cura, onde a gente levava questões nossas ou de pessoas próximas que precisavam de algum tipo de ajuda. Então aí a gente começa a se encontrar a cada 15 dias, e aí a partir disso, outras reuniões começam a surgir. Então, grupos de estudo das músicas, para a gente cantar e aperfeiçoar os músicos que tocavam os instrumentos, aperfeiçoar os hinos. Aí, música de estudos do que eu chamo no livro dos anjos, né? Uhum. Que são as figuras que estão ali durante o ritual para cuidar das outras pessoas. Então, tinha um grupo de estudos dos anjos, aí grupo de estudos dos atores específicos. Então, a gente fazia rituais que era para estudar atuação. Todos esses grupos secretos. Mas até agora está tudo muito bonito, muito bom, e tudo muito, né, um ambiente de estudo. A princípio era isso, e era isso que era dito mesmo, aqui é um ambiente de estudo. Não há hierarquia, nós somos todos, a gente senta em roda, não tem ninguém sentado no altar. Então, a princípio, parecia mesmo muito libertário, muito interessante, né? E aí, aos poucos, é muito maluco, porque é um caminho que todas as seitas percorrem, né? Aos poucos, para você prender as pessoas ali, algumas estratégias vão ser usadas, e aí vão surgindo pequenas ameaças, veladas ou mais explícitas. Então, assim, a gente está participando desse ritual secreto. Você não pode contar o que está acontecendo aqui dentro, senão os deuses podem te punir. Sim. Antigamente, os deuses puniam com a morte. Sabe assim? Sim. Então começa a surgir esse tipo de coisinha, assim, você fala, opa, estamos livres, é muito libertário, só que não, né? Só que aqui é tudo muito sério. Aí a gente precisa começar a devolver os benefícios que a gente sente, que a gente recebe com essas práticas, com esses encontros. Então, você começa a ser instado a ser responsável também pelo grupo e a sua participação cada vez mais presente, até que tanta coisa, né? A gente passa por treinamento de obediência, porque você precisa ter humildade para reconhecer que as líderes estão num lugar de evolução muito mais profunda do que nós, pobres, né, mortais. Então a gente precisa reconhecer essa sabedoria, ser humilde e obedecer. Se ela vem com alguma coisa maluca para estabelecer para a gente aceita. Não tem hierarquia, mas assim, a gente... E também não tem questionamento. A gente manda um pouquinho. E tinha também, assim, no livro você deixa isso muito claro, algumas viagens coletivas com o uso de coisas, de substâncias, de ayahuasca. É um grupo ayahuasqueiro, né? Uhum. Então, todos esses rituais são feitos sob a luz da ayahuasca. A gente tomava ayahuasca em todos esses encontros.
Então esses encontros começam a acontecer de 15 em 15 dias e de repente você tem os encontros de 15 em 15 dias mais 2 por semana, por esses outros grupos de estudos. E aí então você toma ayahuasca de 15 em 15 dias mais outras 2 vezes na semana. E aí eu vou relatando um pouco isso também, né? O abuso da substância, né? Mas o abuso era incentivado ou não? Isso é cada um que cuidava da sua medida? Não, era cerceada, a medida era cerceada também. Eu lembro de um ritual, assim, que eu recuso a 2ª dose de ayahuasca, eu tomo um tapa na mão, sabe? Você tem que tomar. Desobediente. Tem que ser obediente, tem que tomar. Então, mas aí no livro você entra naquela cena em que você tá ali na espera para filmar e você diz que tá meio chapada de ayahuasca. Você não tava num ritual propriamente. Como é que é? Você começou a levar suas garrafinhas? Como é que funcionou isso? E por quê? Então, aí entra um pouco também da ficção, né? Que eu crio para fazer o leitor abrir a primeira página do livro e não largar mais. Entender o que vai vir ali. E já começa com uma cena aguda, que para mim é um pouco o pico também da paranoia que você começa a desenvolver, porque você se abre para o mundo oculto, o plano astral, né? O mundo espiritual, e então, a gente está aqui, mas eu também estou em contato com esse mundo oculto. O tempo todo. O tempo todo. E esse mundo está mandando sinais. A sua existência, assim. E aí, então, é uma loucura, porque cai um copo, eu faço uma leitura. O vento naquela árvore vai me trazer alguma... Está me dando alguma... Tá conversando algum sinal, comigo. Tá me dando um sinal, tá conversando comigo. E aí eu abro o livro no auge dessa paranoia. Então, inclusive você conta um pouco disso, porque você diz para ir à farmácia eu precisava conversar com os anjos para saber se o percurso ia ser tudo tranquilo. Então, há coisas em que eu não revelo. Será que eu tomava mesmo ayahuasca durante a novela e fiquei pegada de ayahuasca? Vamos manter isso no mistério. Tá certo, tá bom. Vamos manter esse mistério. Porém, a cena da farmácia é real. Sim. Assim, o medo de sair na rua, porque eu ia ser abordada porque era muito famosa e porque eu ia encontrar com o mundo oculto que iria me atacar. Então, as proteções que eu sentia que eu precisava ia evocar, e aí é maluco porque essa seita ela abarcava muitas religiões e muitos preceitos religiosos, era muita informação e eu ia lidando com tudo aquilo o tempo todo. Bom, independente de qualquer coisa, de qualquer extra, de qualquer substância, só essa ideia que você falou, né, de entrar nessa viagem coletiva, de que tudo é um sinal, né, a folha que cai ali, a coisa toda, de alguma maneira, isso interfere na sua vida, eu imagino, né? Interfere nas suas atitudes, interfere no teu trabalho, na tua relação com as pessoas que te cercam, que você... Imagino que isso deve ter rolado, assim, contigo, assim. Chegou a... essa eu vou chamar de paranoia, entre aspas, chegou a atrapalhar, por exemplo, no seu trabalho? Atrapalhou no trabalho, sim. Eu me sentia muito tensa, então eu ficava sempre muito tensa. Sempre estava precisando me proteger de alguma coisa. E eu me fechei muito ali no grupo, né? Então, assim, as pessoas que estavam fora não me interessavam, porque não participavam ali dessa sabedoria, entendeu? Então tem uma arrogância coletiva ali, né? De pessoas que estão dividindo ali grandes descobertas que vão salvar o mundo, que eles nunca saberão. E certas pessoas também se afastaram de mim, porque, pelo amor de Deus, né? Você ficou chatona do rolê. É muito louco, porque assim, é muita cagação de regra, né? Muita cagação de regra na vida dos outros, né? Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está certo, né? Eu acho que essa minha facilidade também, né? De abrir uma porta de fantasia mental... uma característica, né, minha, ela combina muito ali dentro da seita, né, então, se eu tô participando de uma coisa que, sei lá, não tô gostando muito do meu trabalho, eu me justifico, mas eu estava ali emanando luz, sabe? Entendi. Então, o tempo inteiro isso tá presente, assim, é uma forma de viver a vida mesmo, é um filtro muito pesado. E quando eu saí, porque eu não podia... a gente não podia expressar
ou ouvir todos os nossos lados, porque a gente tinha que estar só na linha do bem. E nós não somos, né, bons, né, Marcelo? Sim. Nós não somos só bons, não, né? Claro que não. Isso também eu ouvi dizer esses dias, achei bem interessante, porque também é um lugar onde você pode expressar sua agressividade sem culpa, porque nós somos todos corretos, né? Nós precisamos ser sempre do bem e corretos. E o que a gente faz com isso, né? E aí lá dentro a gente tem um inimigo comum, a quem a gente pode direcionar, sabe? Essa maldade que a gente também tem. Porque aqui não tem problema, é para isso mesmo. Você pode extravasar. Mas aí, assim, o pensamento era muito cerceado também, porque a gente acreditava nisso, que todo pensamento cria uma energia material no mundo, de alguma forma. Então você tinha que também prestar atenção nos seus pensamentos. Entendi. E você passou ao longo dos tempos de filmagem da novela se dividindo entre seu trabalho lá como atriz na novela, frequentando essa seita o tempo todo, e aí acaba a novela, e aí você volta para o teatro? Como é que isso se dá? Acaba a novela e aí eu faço a minha primeira peça, que eu encabeço, idealizo o projeto. Eu monto Orlando, dirigido pela Georgette Fadel, e nós duas fizemos a adaptação do livro. Aí, bom, foi tudo muito intenso lá na novela, e aí eu preciso voltar para entender quem eu sou e desenvolver um trabalho como atriz autoral, né? E aí eu começo essa coisa de desenvolver projetos independentes. E depois também entro numa companhia de teatro na Iato, onde a gente estuda muito esses limites entre realidade e ficção, e aí o livro ele vem também nessa... faz parte, né? Faz parte, é consequência também dessa pesquisa, né? Quais são os limites, né? Então eu invento algumas coisas, eu potencializo a história, eu reorganizo a história para a forma como eu contar ela, esse arco faça sentido e tenha picos emocionais, né? E esse desenho, né, de contar a história, mas ao mesmo tempo quase tudo aconteceu mesmo. Sim. Então... dá pra sentir, assim, quando você tá lendo... As coisas mais malucas, algumas pessoas já me falaram, isso aqui só pode ser verdade, não dá pra inventar esse tipo de coisa, né? Dá pra tem que ser real. Bom, e aí no livro você diz que ficou 8 anos também nessa seita, né? E aí você contou aqui de toda essa motivação que te anima a entrar, mas dá para sentir também que depois, ao longo do tempo, foi meio que se cansando, meio que se tocando de que, opa, eu estou muito bitolada nisso aqui e estou deixando de viver de outra maneira, assim, né? Quando é que isso se deu? Por que você ficou 8 anos, assim, e como é que foi essa decisão de sair, assim? Ela foi tranquila? Eu estava muito certa que esse era o caminho correto, sabe? Estava muito firme ali, eu sei o que é o fanatismo, sabe? Brigava com as pessoas que criticavam o grupo, protegia mesmo, sabe, aquela egrégora. E eu acho que foi o meu corpo quem me acordou, porque o meu lado obediente, CDF, me mantinha ali, cara, com unhas e dentes. E aí eu engravidei, e isso aconteceu mesmo, né? E aí eu acho que a gravidez me trouxe pro chão, sabe? E aí as coisas que eu era treinada a não ver, eu vi. As mentiras que eu era treinada a não dar atenção se revelaram. Falar, cara, aquilo é uma mentira. O que eu tentava, né, com o treinamento todo que a gente recebia, o que eu tentava não ver para obedecer e seguir, cara, caiu no meu colo. Foi um dia, foi um estalo, foi muito maluco. E aí eu começo a olhar, é muito maluco porque é um apaixonamento mesmo, né? É muito parecido quando você se separa de alguém, de um casamento, e aí tem um véu que cai, né? E você olha para aquelas pessoas de uma outra forma, sem esse apaixonamento, sem essa ilusão, né? Sem as projeções que a gente faz, né? Nas líderes, no grupo, né? A gente preenche todas as lacunas que essas pessoas deixam vagas nos seus discursos, a gente coloca o nosso desejo, né?
Não é fácil esse papel também, né? Da liderança, não é fácil. E aí, quando cai esse pano, você passa a ver, inclusive, os defeitos que você não queria ver antes, né? Os problemas. Nossa, e aí eu lembro de ouvir os hinos e falar, nossa, mas isso é muito careta. Quase todos os hinos são assim, olha, Deus tá olhando pra você, hein? Olha lá, tipo um pai, sabe? Um negócio assim... Os que você colocou infantil. No livro são verdadeiros? Os hinos? Não, eu compus. Você compôs? Mas são similares a alguns hinos que existem. Quem conhece, acho que vai identificar. Para não acarretar problemas. Ah, não, é melhor entrar na ficção mesmo, nesse momento, né? Não, pode falar. Não, eu conheci, por causa dessa edição, né? Eu conheci uma pessoa chamada Tatiana Badaró, ela é uma pessoa que estuda a legislação numa batalha, assim, ela tem esse trabalho de acolher vítimas de agressões dentro de meios religiosos. As seitas não são só religiosas, mas a maioria, né, delas são, e ela batalha para criar um tipo de lei específico para isso, sabe? Para punir os agressores e para acolher as vítimas. E ela fala uma coisa muito legal, que é, nós que vivemos isso, a gente não tem que fazer nada, a gente não tem a obrigação de nada. A gente só tem que se manter em segurança, a gente só tem que se proteger. Então, se você sente que você corre um risco, corre perigo, por exemplo, em dizer os nomes de todas essas pessoas, dizer o nome desse grupo, não faça. Sim. Se proteja, sabe? Então, foi isso que eu fiz. E continuo fazendo. Que você... Apesar de vez em quando, alargar um pouco esses limites e dizer isso realmente aconteceu, o que me apavora, Marcelo. Não. Mas você usou aqui a agressão e vítima. E é isso que você acha que rola quando a pessoa entra numa viagem dessa? Sim, sim, em níveis diferentes, esses níveis horrorosos que a gente vê, como, não é mais para chamar ele de João de Deus, né? João, sim, que chega num limite de abuso sexual e tal, as seitas que chegam no limite de escravização sexual, essa seita não passa por abuso sexual especificamente. A sexualidade também é cerceada, também há regras, né? A sua vida inteira está cheia de regras ali de dentro. Mas há uma relação de dominação que vai ter que passar por coerção, um abuso e moral. terror psicológico, abuso moral. Abuso moral corre solto, abuso moral é o que mais tem. Humilhar as pessoas em público. Então tem um sadismo coletivo também de ver o outro humilhado. Sim. Então assim, tem uma... É delicado dizer isso porque certas situações são muito graves e eu digo delicado para não correr o risco de culpabilizar as vítimas, né? Mas há uma relação de sadismo coletivo, de arrogância coletiva, de sede de poder coletiva. Então, no meu caso específico, essa vilania era meio compartilhada, sabe? Sim. Eu reconheço isso, assim. Sim. Tipo, o poder que eu sentia, cara, era demais. Eu já contei isso, né? Mas assim, senti que raios dourados saem das minhas mãos, Marcelo. Mano, é muito legal. Que eu crio uma cúpula dourada, imagina aqui em volta da gente, vibrante. Pode nos proteger de tudo, né? Produzindo essa energia, cara, isso é muito legal. Isso é muito Então, no meu caso, esses limites entre a vitimização e a agressão são meio tênues. Só que você não pode negar a ameaça de morte que rolou. Você não pode negar desvio de dinheiro que rolou. Você não pode negar mentira. Vocês pagavam, contribuíam? A gente pagava, todos esses encontros eram pagos. É mesmo? E aí, a seita foi crescendo e muito. Num certo momento, uma grana lá. Num certo momento houve esse discurso de prosperidade, quanto mais você doa, mais você recebe. Então elas começaram a levantar uma grana mesmo, dinheiro mesmo. Quanto mais você doa, mais você recebe. Eu doei, não, foi exatamente isso, assim, doei 100 mil reais, recebi tudo de volta. Cara. Só que em energia. Não, em dinheiro mesmo, sabe, volta, se você doa, Marcelo, se você doa, volta, cara. Sei. E você também, eu sinto isso, você tá com a sua identidade tão arraigada ali, que você também não quer que essas ilusões se quebrem, sabe? Sim. Você é importante ali dentro. Claro. É prazeroso você se sentir
uma então parte. Se a pessoa vem com uma maluquice, você também não quer questionar. Mas é isso, assim, o meu caminho depois da seita, né, eu fiquei cética, daí fui olhar quais são as estratégias da ciência, por exemplo, para diferenciar o que é invenção e o que é realidade, sabe? O que é mentira, o que é realidade, o que é criação. Fiquei um tempo nisso, sabe? Uhum. Você vai me falar qualquer coisa, hoje não dá para sair acreditando com a experiência que eu tenho. E aí, ao mesmo tempo, hoje, buscando também olhar mais para a poesia da vida, sabe? Sim. Porque também a vida, num certo momento, ficou muito crua para mim. Uhum. E aí, começar a me abrir, assim... por exemplo, se alguém tirar um tarô, botar um tarô aqui agora, eu não vou me levantar, não vou embora, sabe? Posso participar desse coletivo. Antes eu era muito rígida, estava muito rígida nesse lugar de negação, né? Se não me falha a memória, sua mãe é professora. Minha mãe foi professora de português. De português, exato. Essa história é real ali no livro. Minha mãe não é essa personagem do livro. Não, tudo bem, mas ela era professora. Eu tenho vontade de salvá-la. Mas ela era professora de português. Professora de português. E teu pai fazia o quê? Meu pai, ele fez engenharia e administração. Tá. E trabalhava em banco. Tem pessoas, digamos, com um bom conhecimento, com uma boa educação. Então, como é que eles viam esse seu rolê, assim? Eles não falavam, porra, menina, sai fora dessa porra. Não, quando o livro saiu, meu pai e minha irmã ficaram chocados. Eles não imaginavam que eu estava nessa realidade paralela. Porque eles não sabiam de tudo. Eles sabiam que eu fazia parte de um grupo, eu cheguei a conversar com o meu pai, cheguei a falar para eles, mas eles não imaginavam como aquilo tomava a minha vida. Porque eu acho que é isso que algumas pessoas me falam que é um pouco chocante no livro, porque eu não sou uma pessoa bem louca que sai pelada na rua, entendeu? Sim. Você fala, essa pessoa vai entrar numa seita. Eu trabalhava, eu tinha um emprego, eu era casada, sabe? Deixar ele aqui pra... Tinha uma vida estável, entendeu? Então, assim, não tinha por que se preocupar. Entendi. Quem estava olhando de fora não achava que eu precisava se salvar de alguma coisa. Continuava tudo. E aí, eu lembro a minha irmã, que a minha irmã demorou muito para ler, acho que foi a pessoa que mais demorou para ler, porque ela ficava chocada com o que estava acontecendo enquanto eles conviviam comigo nesse período. Como é que você vê isso hoje, olhando, né, agora de cá para trás? Você acha que você perdeu 8 anos da sua vida? Você acha que você ganhou experiências que talvez você nunca ganharia fora deste rolê? Como é que você vê isso hoje, olhando lá para trás, assim? Cara, eu já disse muito que eu tinha perdido 8 anos da minha vida, mas agora eu comecei a conseguir voltar a olhar para a experiência de um outro ponto de vista. Tem um livro muito legal que chama Estranhos a Nós Mesmos, que é uma mulher que passou por anorexia na infância e ela vai ser internada com 9 anos de idade numa clínica psiquiátrica, e ali ela toma contato com o vocabulário todo da psiquiatria que molda a experiência dela. E aí adulta ela conta sobre isso e conversa com outras pessoas. Esse livro me tocou muito, porque eu falei, nossa, sim, eu vivi essa experiência. Eu ganhei todo um vocabulário que o mundo começou a trazer sobre seitas, porque enquanto eu estava lá dentro não existia, né? Sim. Wild Country, ninguém falava sobre isso. Então hoje a gente tem todo um vocabulário para falar. Coerção, né? Abuso moral, terror psicológico, E aí eu entro nesse vocabulário todo, entendo a experiência que eu vivi, e agora eu tenho vontade de abandonar esse vocabulário e olhar para a experiência de novo. Uhum. E encontrar o que era positivo ali, sabe? Porque não era só ruim, com certeza. Mas eu fiquei muitos anos até agora só conseguindo olhar com uma crítica muito alta. Eu vi alguns podcasts falando sobre seita e conversando contigo. Os 8 anos também te deram essa possibilidade de meio que se tornar uma especialista no assunto. Nossa, mas é muito assunto, Marcelo, não acaba, assim. E são muitas perguntas também, assim, que acho que a gente ainda pode fazer. Uhum. Eu trouxe um livro que fala sobre o Contestado, estou começando a tatear, não conheço esse momento histórico. Contestado foi uma seita, né?
milenarista, é um grupo rebelde milenarista que surge em Santa Catarina no começo do século XX. No começo do livro, o autor fala, para contextualizar socialmente, né, esse grupo de pessoas, de onde surgiu esse movimento, né, religioso ali, ele fala, eram pessoas que viviam coerção consentida diante dos coronéis, da sua família, né, e os amigados ali, né. Então era uma relação de trabalho em que eles aceitavam essa coerção em troca de benefícios materiais. E aí isso já explode a minha cabeça, porque eu falo, dá pra gente trazer pra gente essa ideia de coerção consentida? A gente vive isso em relação a certas instituições, por exemplo, os bancos. Sim. Se a gente pensar nas milícias, parece mais evidente, né? Mas aí eu fiquei pensando isso, se a gente tem um cotidiano em que a gente é coagido e a gente vive agressões que a gente topa como naturais, quando você entra numa seita e isso se reproduz, você não estranha, você não acha esquisito, entendeu? Isso que as pessoas falam, nossa, mas vocês não percebiam? Nossa, mas você não percebia, porque o mundo não é tão diferente assim. Não, é verdade. Essas violências estão aqui fora também, né? Ao contrário, né? Nessas violências aqui fora, você não sente essa ideia da proteção que você sentia ali, né? Você não tem esses benefícios. Não, vindo assim é bastante interessante pensar, né? Mas você também, quando você se enturmou ali, ficou ali, você se afastou um pouco também, né? Do trabalho, assim, do trabalho artístico. Eu me voltei, todo o meu trabalho artístico estava também fechadinho ali dentro. Até porque ali tinha vários artistas. Também. Vocês também faziam arte entre vocês mesmos e meio que para vocês mesmos. Os rituais eram artísticos, né? Tinha pessoas muito interessantes ali. E é muito legal também você observar quem se enquadrava mais e se encaixava lá como eu, e quem já era livre mesmo frequentando lá, entendeu? Quem nunca se amarrou, sabe? Tinha também. Personalidades bem diferentes, tinha também. Pois assim, eu sinto que eu fui fazendo escolhas muito restritas, então alguns trabalhos eu acho que poderiam ter sido super legais. Mas... Você recusou trabalhos por conta disso? Sim. Muitas vezes. Que não faziam parte, não se encaixavam ali no que eu achava que era importante. Como ideais, né? Sei, tipo, isso aqui não quero fazer por isso, porque tá fora do que eu acredito. O que isso vai imprimir no mundo, né? Essa coisa, esse salvacionismo, né? Todo. Caramba. É muito maluco, né? E aí quando você saiu, deixou esse rolê todo, foi aí que você voltou no Entre Linhas, na cultura? Foi nesse momento? Cara, não, eu tava lá. Enquanto eu tava na seita, eu tava no Entre Linhas. Eu saio da seita ali no Entre Linhas. E aí começa uma mudança, assim. Mas tudo tava acontecendo ao mesmo tempo. Tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você falou, mas você não me falou assim mais do que eu fugi. Especificamente. Do que eu fugi. Do que te deu esse start de falar, chega disso, sim. Tô fora, sabe? Sim, então. Então, foi a gravidez. E encarar as mulheres, como é que chama? As líderes. As líderes, e tipo, falou, tchau, né? Então, foi a gravidez. Foi a gravidez que me fez ver onde eu tava e esse insight de, nossa, a gente tá muito louco. Isso tudo é muito maluco. Nossa, eu tô louca. E comecei a ver, sabe? Vim pra realidade. E aí comecei a ouvir os hinos de outra forma, de uma maneira bem mais crítica e falar, nossa, o que a gente tá fazendo? E todas essas mentiras e todas essas atitudes duvidosas ficaram claras. A gravidez veio de um relacionamento com alguém era casada, que também frequentava? Ele frequentava, mas ele não era assíduo como eu. E ele era bem crítico, na verdade. Ele tinha participado daquela rede de yoga, que também era super seita.
Então, quando ele entrou lá, ele identificou rapidamente, sabe? Então tá aí mais uma coisa que no livro é bastante, porque no livro tem um personagem Sim. que convive com a personagem principal e que fica dando estoque. Não, e era isso você mesmo. Já percebeu isso. E era isso mesmo, e a gente brigava muito, e hoje eu sou muito agradecida, porque todas essas discussões que a gente tinha me ajudou a ver, a enxergar, né? Engraçado que as pessoas usam despertar quando você entra numa religião, né? E pra mim o despertar foi sair de lá. Foi sair de lá. Foi sair, é. E aí eu lembro que ele estava fazendo um curso fora do país, e eu ligo para ele fica muito assustado, porque ele não esperava, porque até então eu era aquela pessoa ali, fanática ali dentro, e aí a gente bola uma estratégia de saída. Eu não entrei em embate com ninguém, preferi sair discretamente, mas passei pelo protocolo de saída, que era falar com uma pessoa que era meu instrutor, a gente tinha essa hierarquia, né, tinha os instrutores, lá, participar ainda de mais um ritual que eles falavam, que era um ritual de confirmação, e eu lembro muito desse ritual, assim que o transe abriu, eu não tinha que confirmar nada, eu já estava fora, e já sentia um alívio, assim, de estar fora. E aí houve essa conversa com a dirigente, com a líder, que era a última etapa da saída. Esse texto foi o primeiro texto que eu escrevi, que era uma acerto de contas, né? No livro. Sim, que tá bem. Bom, o livro inteiro é muito legal, mas tem algumas partes que são realmente bastante fortes, assim, que ficam na memória, né? Quanto tempo depois que você saiu, você decidiu escrever o livro? Mas aí deixa eu acabar de contar essa passagem, que é real também. Não, tá. E daí eu faço todo esse processo de saída, saio, e aí eu sofro um aborto espontâneo. E aí eles entendem dentro do grupo que esse foi o pagamento pela traição da minha saída. Nossa. Isso eu conto no livro também, sim, né? Então são 8 anos muito marcantes, assim. É uma experiência que para mim continua sendo muito forte. Bastante continua pesada. Me fazendo perguntas, assim, né? É inevitável eu não te perguntar, desculpa, mas você não acreditou nessa parada, né? Não. Nossa, eu já estava fora, não acreditava mais nessas coisas. Que bom. O processo mesmo do aborto foi muito tranquilo, é forte, né, fisicamente para a mulher e tudo mais, mas eu tinha uma sensação de que aquilo que estava acontecendo tinha que acontecer, era correto, que o meu corpo estava fazendo o que tinha que fazer, assim. Sim. E não entrei nessa culpa de... que bom. Não entrei nessa narrativa ali deles, mas para mim ficava muito claro como você se agarra numa verdade, isso pode acontecer de você se agarrar no que você acredita que seja uma verdade, se aquilo ruir, você acha que a sua identidade vai ruir junto e você precisa dessa confirmação o tempo todo. Então o aborto que eu sofri foi essa confirmação para essas pessoas, sabe? Sim. Porque se a gente está sofrendo ameaças, eu abandono o grupo, não acontece nada comigo, eu tinha medo de alguém bater na minha porta, sabe? Pra garantia dessa crença, sabe? Da firmeza dessa crença, da existência dela. Isso alimentou essa crença neles, né? Então, nossa. Tá lá. Sim. É bem pesada toda essa história. E aí, depois de quanto tempo você resolveu escrever o livro? Assim, você já tinha saído há alguns anos? 8 anos depois. 8 anos depois. Eu saí da seita em 2008 e publiquei o livro em 2018. Você nunca tinha escrito nada assim para publicar, né? Publicado, não. Nessa companhia de teatro que eu fiz parte, a Companhia Hiato, a gente escrevia muito, né? A gente tinha muito exercício de dramaturgia. Ali dentro, sim. Mas fora do teatro, não. E todo o texto... E é uma coisa meio óbvia, mas para mim, assim, quando eu escrevo para teatro, eu sei aquele texto de cor. E o livro eu não consigo ter esse controle, sabe? Na minha memória eu não consigo ter essa apreensão inteira na minha memória. Essa é uma diferença grande, assim, de escrever para mim, né? Para eu atuar, né? Sim. E você escreveu ele, né? Você mesma pegou ali, sentou, escreveu e ele ficou muito bem escrito. Ficou muito, assim, muito bem escrito. Tem muito de uma ideia meio visual, que eu acho que aí faz parte, né, da tua formação, de todo o teu trabalho com teatro, com escrita pro teatro. Então ele tem muito isso, assim, é um livro muito imagético, né? Você está lendo e sabendo que ele
Eu gosto da ideia que você diz, uma autoficção, né? Muito mais do que autobiografia, é uma autoficção, autobiográfico, não autobiografia, mas autobiográfico. Podia ser uma autoficção protetiva, uma protetora. Autoficção, Então, quando você escuta isso, uma autoficção, falando da Paula, a personagem Paula está ali narrando tudo isso, a Paula está aqui, viveu tudo isso se mistura na cabeça do leitor, né? E esse livro imagético, nas cenas, na entrada, quem é que eu vejo na minha mente no momento em que eu estou lendo, entrando ali, que é esta Paula que está aqui, né? Então isso funcionou muito bem, assim. É muito bem escrito, é muito bem escrito. Que bom, Marcelo, fico muito feliz de ouvir isso de você. Muito bem escrito e muito instigante, assim, né? Eu me lembro que a Pérsia que está aqui, quando leu, assim, ela pegou o livro e ela não soltava, sabe? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Em 2, 3 dias já lia e ela, puta, aquela parte. Era uma fúria para agarrar o leitor, assim, por favor, venha conhecer essa história. E eu acho que ele cabe na boca, né? Sim. O vocabulário do livro, eu acho que ele pode ser falado, né? Acho que tem isso também a ver com dramaturgia, né? Sim, total. Nem tanto que agora ele vai virar audiolivro e a gente estava aqui falando, torcendo para que a voz seja a sua. Eu torço para isso. Eu vou amar. E além deste livro, assim, como é que é? Você tem outros experimentos ficcionais, literários, de escrita? Você está agora numa seita de poesia? Imagina. Venha se salvar, Marcelo. Vim aqui te salvar hoje. Eu tô querendo criar uma estratégia para me obrigar a escrever, sabe? Tô pensando em fazer uma pós, prestar uma pós, assim. Eu quero escrever um segundo livro, mas eu me disperso muito, sabe? Em busca de grana, para falar real, né? Todos nós, né, Paulinha? É difícil parar, né? Para fazer uma coisa que vai me satisfazer, ou fazer uma pesquisa mesmo, que eu quero. Então, eu tô criando estratégias aí para me fazer essa disciplina de botar no meu cotidiano, sabe? Porque a literatura é algo que sempre teve ali, né? Tá ali na linguagem, com teatro, com tudo. A gente falou aqui rapidamente, eu te perguntei do Entrelinhas, porque você teve lá um tempo, quanto tempo? Foram 6 anos, o programa durou 6 anos, eu fiquei 7 anos na TV Cultura. Todo o tempo fazendo matéria sobre literatura, né? Então, assim, é um assunto que você tá ali, né? Que você conhece. Cara, o Entrelinhas era demais. Conhecer as pessoas e ter que estudar daí literatura para fazer as entrevistas e tal. Cara, o Entrelinhas foi uma puta escola. Foi legal demais. Eu era bem perdida no começo, porque eu era só uma leitora, assim, né? Nunca tinha estudado, nunca estudei literatura formalmente, assim. E daí vou conversar com a Lígia Fagundes Telles. Então tem que estudar, tem que ler os livros dela, tem que montar a pauta. Cara, sentei do lado dela, sabe? Era muito legal. Foi muito rico. E aí, quando eu tava já à vontade na área, o programa acaba. E também é outra coisa que acontece muito com a gente, né? As coisas acabam, que inferno, né? Tem coisas que são, né, bom de acabar, de sair e tal. Bom, e aí depois você lança o livro sai, cai aí no mundo. Para quem não sabe, essa edição pela Reformatória já é a segunda. O livro teve uma edição primeira pela Planeta, aí esgotou, acabou os contratos, a gente conversou, fez essa segunda edição, que está indo aí muito bem, está conquistando mais leitores. E aí eu fico me perguntando, será que essas pessoas, essas líderes ou pessoas que tiveram lá, leram o livro e se leram, se reconhecem? Eu sei se você tem notícias disso. Muita curiosidade de saber o que elas pensam exatamente, né? Não tenho notícias. Assim, é uma loucurinha, né? Durante um certo tempo eu segui elas nas redes. Não sei se eu me orgulho muito disso, porque vira uma certa obsessão, né? E aí eu peguei, assim, diretas, uma coisa ou outra, eu sabia que era pra mim. Tá, entendi. Mas elas nunca falaram publicamente sobre isso, elas nunca vão fazer isso, elas são muito espertas também, elas sabem se proteger também. E os nomes das pessoas, claro, estão trocados ali. São todos ali, trocados. menos o seu. Exatamente, só eu assumi essa responsa.
E essa exposição, né? Uhum. Mas eu fico muito curiosa porque eu tenho uma intuição de que elas justificam as ações delas até hoje. Elas acreditam. Eu acho que elas acreditam e acho que elas justificam mesmo, sabe? Em nome de algo que é maior, sabe? Ainda que tinha uma grande tido a causa. possibilidade de ganhar uma grana com isso, olha só, juntar tudo, o útil, o agradável, ganhar um dinheiro. Né? Eu acho que essas figuras aí, líderes, a gente vê tantas histórias tão bizarras, mas eu acho que mais bizarro é que eles acreditam mesmo, Tinha um professor de yoga, né, que no fim também se descobriu que cometia abuso sexual e tudo mais, ele falava que ele era Deus entrando em Deus quando ele transava com as alunas. E ele acreditava mesmo que ele era uma passagem, um canal de Deus naquele momento, sabe? Sim. Isso que é maluco. Porque eu acho que em alguns momentos elas têm consciência de que elas manipulam, de que elas enganam, né? Elas mentem, gente, porque desviar dinheiro, entendeu? Sim. Mas eu acho que elas justificam também, assim, não existe bem e mal na natureza. Acho que é bem esse discurso, sabe? Não, de alguma maneira você tem que bem dar uma coisa dos seres humanos, tem que acreditar nessa viagem, né? De alguma maneira, senão você não leva ela adiante, né? Eu acho que funciona mais também quando elas acreditam, quando esses líderes acreditam. Porque tem um 7-1 também, né? Tem os caras que vão fazer, mano, vou abrir uma seita pra ganhar dinheiro. Mas não são as mais eficazes. Aí dura pouco. Dura pouco. O próprio João de Deus, né? Com todos aqueles abusos, assim, mas o que se criou muito, em torno, né? E o que as pessoas acreditam, assim, quanto mais a pessoa acredita naquilo, mais os outros também acreditam. Ele cria discípulos, né? As pessoas abraçam e as pessoas tornam aquilo verdade. É muito louco. Chega uma hora que ele não precisa mais fazer nada, o líder, né? É tipo Osho, né? Ele não precisa nem falar. Só aparece lá, tipo, mano, a galera faz todo o resto do trabalho. Pois é. Ai, que delícia. É muito doido, né? O ser humano é uma coisa incrível. E como é que tá hoje, Paulinha? Livro escrito, publicado, seita já é passado? Como é que tá os trabalhos, projetos futuros? O que você está fazendo? Eu fiz co-direção de um espetáculo de teatro chamado A Última Cena. Teve no Sesc, né? A gente estreou no Sesc ano passado, Sesc Vila Mariana, e aí agora a gente está querendo muito circular, começou a circular agora, a gente fez o Sesc também, Sesc Jundiaí, 2 semanas atrás. É um trabalho lindo, Marcelo, a gente quer muito fazer, é uma encenação simplérrima, são 4 pessoas, também é o Teatro do Real, né? São 4 pessoas que falam sobre a morte. E cada uma tem uma relação muito específica com a morte. Então tem um senhor de 83 anos, nosso professor de teatro, Antônio Januzelli. Tem um cara incrível, o fininho, Osmair Cândido, que foi coveiro durante muitos anos, 30 anos. E aí ele foi coveiro durante a pandemia. E ele é um cara super interessante, filósofo, gosta muito de filosofia. E ele também é um dos personagens da peça. O Nando Bolognese, que convive com a esclerose múltipla desde os 25 anos de idade. E o Tiago Amaral, que é ator e perdeu o marido para a leucemia durante a pandemia. Então, cada um com essa relação muito delicada com a morte. A peça é um astral, a peça é leve, a peça é engraçada, a peça é de uma beleza. Eu sou muito orgulhosa desse trabalho. Então, A Última Cena. A direção é da Xaxá, da Flávia Melman, co-direção minha e da Aline Filócomo. Tem um monte de projeto, Marcelo, tem um monte de projeto. E a peça está em cartaz neste momento? Não. Porque ela teve em cartaz no Sesc um tempo, né? Sim. Bem recente. Sim, metade do ano passado, acho que foi julho do ano passado. Ai, cara, olha, eu andei em crise com a minha área, né? Acho que a gente chegou a falar disso quando a gente conversou. Disso, é verdade. Agora eu tô fazendo uma reconciliação. Tô renovando os votos. Tá certo. É bom, assim, sabe? É bom. A gente pirar em projetos e acreditar neles. Você é um cara que acredita num projeto, né, Marcelo? Então a gente se ferra muito, né, Paulinha? Muitas vezes. Mas, assim, quando também um dá um pouquinho certo, a gente se contenta com um pouco. A gente fala pra isso, né? Ai, minha amiga, eu agradeço muito esse papo, foi muito divertido, foi ótimo para mim. A gente não pode se estender muito, senão as pessoas não assistem. Sim, né? Vamos dar um ritmo aí, vamos. O que eu posso dizer é leiam Seita, porque aqui está um livro que você vai se divertir,
que é uma boa leitura, que está muito bem escrito, porque se não tivesse também nem faria, então assim, eu só faço livro bem escrito, então não preciso falar. Mas uma puta história, assim, deliciosa de entrar, muito boa, logo logo as pessoas vão poder ouvir, né? E quem sabe assistir também, né, Paula? Porque andou aí em conversas, né, para se tornar série, cinema. Tô nessa torcida. Eu tô nessa torcida contigo. Obrigado, querida. Obrigado pelo papo, valeu. Obrigada, amei. Ai, Paulinha, e aí, foi tudo bem? Foi ótimo, né? Você já me falou muito mais coisas na mesa do bar, mas na frente da câmera não poderia.